eu queria parabenizá-lo e dizer o seguinte, que a gente conhece uma pessoa, né, Nantes? Não é só por aquilo que a gente conhece eventualmente, ou por rede social, mas pelos comandados, né? Para minha alegria, eu tenho muitos amigos na Rota, posso até citar alguns aqui, o Andres, o Renato Moreira, que falou assim, você vai entrevistar o meu eterno comandante. Então, o que mostra da sua importância, porque eu acho que o melhor relato é do policial que você comandou. Porque não tem nenhum depoimento mais importante do que alguém que estava com você no meio dessa coisa toda, né? No meio dessa operação, né? Agora é o seguinte, eu queria falar uma coisa com você de Rota, porque a Rota, como você falou, é uma grife no mundo, né? E como que isso se dá, já que estamos entrando num meio político, como isso se dá numa Secretaria da Segurança Pública que, por exemplo, vê uma unidade tão importante que presta um serviço de tão valor ser tratada de forma jocosa, quase que uma piada? Será proposital ou fazem vista grossa? Olha, acho que depende muito da época, né? A Rota tem esse nome, a gente tem que agradecer também aos veteranos, a todos os policiais que passaram por lá. Cada um foi construindo o seu tijolinho, cada um foi deixando a sua história e os que foram chegando, né? Os mais recentes, Nantes, que foram chegando depois, também com o mesmo dever de manter as tradições que a Rota tinha, né? Então manter a doutrina de Rota e passando para os mais novos que iam chegando. E nós tivemos várias fases. Então eu posso falar, a Rota já esteve a uma altura muito grande em relação ao combate ao crime organizado. A gente pode falar com o Dr. Ferreira Pinto, Antônio Ferreira Pinto, foi um dos melhores secretários de segurança que São Paulo já teve. E ele botou a Rota lá em cima para combater a segurança. Gostaria de estar, quando eu estava no comando, com um secretário no porte do Dr. Ferreira, não criticando o da minha época, mas foi um grande secretário de segurança. Então, ela teve vários momentos, mas a gente também pode falar que, infelizmente, não usaram adequadamente em alguns momentos. A gente vê atualmente mesmo a Rota sendo subutilizada. O crime está descendo, praticando crimes aí pelo estado inteiro de São Paulo, e a Rota puseram um cabresto, não por culpa do comando da PM ou por conta do comandante da unidade, muito longe disso. Política de governo, uma política fajuta que foi colocada aí pelo agora candidato a presidente, o Agripino, o João Dória, né? Então, infelizmente, ele veio com uma história e foi só mentira. E a Rota hoje está amarrada, né? Colocaram câmeras para os policiais trabalharem. E para vocês entenderem, mas o que tem a ver a câmera? Eu vou te explicar o que tem a ver a câmera. A tropa de Rota a população confia demais. Ela confia tanto que ela passa informação para a gente. Você está no patrulhamento, você está nas comunidades, seja numa abordagem, a pessoa te chama de canto e fala assim, olha, ali tem uma biqueira. Às vezes ela faz um sinal com o olhar, às vezes ela passa um sinal para a gente e fala assim, olha, é lá que o que vocês querem pegar está ali. Como que uma pessoa vai passar informação uma câmera, né? Sabendo que ela tá sendo filmada? E ou que seja, essa imagem pode ser encartada, né? Morre de medo, não passa. Então hoje, e a Rota trabalha com isso aí, com informação vindo da comunidade, seja na favela, você aborda um carro, o cara pega, o cara tá lá você aborda um carro, o cara tá usando um entorpecente, né? De onde você comprou esse entorpecente? Ele fala. Só que com uma câmera, como é que ele vai falar? Então isso aí travou a polícia. Então é um desperdício que fizeram com a Rota. E eu acho muito importante essa sua manifestação, porque quando a gente ouve de uma pessoa que entende de segurança pública, porque uma coisa é o seguinte, tem aqueles especialistas de ar-condicionado, né? O cara fica sentado atrás de uma mesa e ele acha que ele sabe tudo, mas vocês vão para a rua. Então esse seu relato é absolutamente pertinente para mostrar também que boa culpa daquilo que os governantes fazem tem a nossa participação na hora de dar o aperto no voto. Exato. Então eu acho que, na verdade, porque é aquela história, vaca não sobe em árvore, alguém pôs ela lá. Não é isso? Então na hora que você for votar, você sempre que participa do Podpol, das nossas entrevistas, como eu disse, eu
Eu já estava prevendo que seria uma entrevista rica, mas você foi para um lugar que é muito legal. Porque assim, as pessoas têm que se ligar que não adianta criticar quem comanda, você tem que escolher certo quem vai lá. Exatamente. Hoje, a Polícia de São Paulo, se Deus quiser, o ano que vem vai ser uma outra polícia. Porque a gente vai arrancar o PSDB daqui do estado de São Paulo. É um partido aí que a gente, pelas atitudes, a gente vê que é um partido é uma esquerda disfarçada. O pessoal... Você não acha que é uma espécie de biruta de aeroporto? Porque eles vão virando de acordo com o vento. É um negócio meio estranho. Porque uma hora é câmera, outra hora não dá condição, outra hora fala pro comando segurar a tropa. Não, porque tem isso também, né? Porque assim, se você aumenta a pressão da rota numa comunidade, numa periferia, e não é preconceito, é uma questão lógica. Aonde tem menos condição social é onde o crime se instala. O crime se instala. Sim, e como não tem a presença do Estado, a coisa fica sem rumo. Então eles não querem a pressão de uma polícia de elite tipo Rota apertando, porque também não compensa, porque ele quer o voto. É uma coisa louca, né? Basta você pensar, Ronaldinho, diminuir os confrontos, né? Diminuir os confrontos ou... O que está acontecendo nesse momento? O crime está parado? Lógico. Acabou o crime? Não. O que eles estão fazendo nesse momento? Enquanto a gente está amarrado? Tá com a rédea solta. Estão capitalizando, cada vez com mais dinheiro, investir nesse dinheiro, seja em arma, narcotráfico, em redes de supermercado, armamento, para fazer lavagem de dinheiro, seja em postos de gasolina, de tudo. É o que eles estão fazendo. A gente não está cutucando, eles estão simplesmente se monetizando, eles estão crescendo, se aparelhando. E me fala um negócio, e para retomar isso aí? Depois? Então, o crime não acabou. Então, por que parou os confrontos? Parou os confrontos porque a gente está amarrado. A polícia foi amarrada. É por isso que parou. Puseram câmera. Eu vou botar a câmera. Vamos deixar todo mundo aqui. A gente põe câmera. É Big Brother, né? Quem que consegue conversar? Não dá. Não é verdade? Sim. Então não existe. Como é que você patrulhando lá a madrugada, você vai abordar uma pessoa? Como é que a pessoa vai conversar com você com uma câmera gravando? Ninguém fala. Então perdeu muito. E fora que o crime, ele migra, né? E assim, isso aí nós vemos na prática, né? O comando estava até esse tempo atrás, aí essa implantação das câmeras. Embora muitas pessoas, às vezes, eu vejo na rede social, não, tá de parabéns, porque a Rota trabalha certo. Não, de fato, realmente, não tem problema legal nenhum para nós durante as nossas ações. O problema maior é justamente esse, a sonegação de informação do cidadão de bem, que ele fica coado, que é aquela pessoa que voluntariamente, geralmente quando a gente tava numa incursão na favela, na comunidade, como diz hoje em dia, a dona Maria que ia lá servir um cafezinho pra gente e falava, meu filho, eu não queria falar não, mas aqueles caras ali, os traficantes, eles ameaçaram meu filho, inclusive ontem, tentaram arrastar meu filho pra virar traficante. A dona Maria, assim, eu tô usando esse pseudo, mas a dona Maria que geralmente nos trazia informação, hoje como é que ela vai trazer, sabendo que se eu for lá e prender, essa imagem, ela vai ser remetida ao judiciário e o advogado do ladrão vai ter acesso a essa imagem. Sim, ela tem outra, a gente não tem que produzir prova contra a gente mesmo. Sim. Você imagine, o juiz, ele demora anos para julgar e às vezes erra. O policial, em frações de segundo, ele tem que decidir. E se ele decidir errado, ele pode morrer ali na hora, ele pode matar um inocente, um tiro perdido, ou ele pode matar o criminoso. Né? Então, assim, ele tem frações de segundo para decidir. E se ele ficar pensando muito, né, se está no momento adequado para o juiz entender que a ação dele é legítima, esse cara morre. Eu vou esperar, o cara sacou a arma. Não, eu não vou atirar ainda. O cara levantou a arma, deixei ele apontar para mim, daí eu vou fazer o meu disparo. Isso aí não existe, gente. Isso aí não existe. Então, você imagina o policial com uma câmera, como ele também fica inibido, ele fica preocupado em qual será o momento exato que ele vai poder fazer uso da arma dele sem ter uma consequência. Então, isso aí é altamente prejudicial. A gente não tem que produzir prova, o próprio direito fala, a gente não tem que produzir prova contra a gente mesmo. Mas é um contrassenso, porque imagina, na verdade você está indo sempre contra
o Estado, a polícia, a força pública. Quer dizer, você põe uma câmera e sempre está a favor do ladrão. Sim. A gente está numa guerra ilegal, uma guerra injusta. É De um lado se pode tudo e do outro lado não se pode nada. Porque é o seguinte, você tem dúvida, por exemplo, você tem dúvida, essas imagens do cangaço que muitas vezes eu vejo na televisão, o cara vai roubar um banco numa cidade do interior, que evidentemente tem um contingente menor de policiais e certamente não tem uma unidade de elite. Então o cara faz o quê? Ele pega junto uma milícia, vai lá com arma de grosso calibre, vira uma radiopatrulha. Você acha que ele vai ter algum pudor de descarregar um fuzil 762 na direção de 2 policiais? Muitas vezes armado com uma .40. E ainda você tem ainda o agravante da câmera, sei lá. Quer dizer, é tudo contra. Exatamente. Aí você vê, né? Recentemente a gente viu, acho que foi em Sorocaba, o pessoal roubando a luz do dia lá. Caixa eletrônico, banco, carro forte. O que é isso aí que está acontecendo? Vai mandar quem para lá? Agora a moda é o sequestro, você vai mandar uma tropa lá que ela vai estar produzindo o tempo inteiro prova contra ela mesmo. A ação do policial pode ser e assim, é engraçado porque o comandante pode falar muito mais. Quando você está empenhado numa ação, a sua ótica é diferente da câmera, viu? A câmera não tem estresse, a câmera não... É legal você falar isso. Não, porque muitas vezes o que acontece? Vai ser analisado numa imagem que captura 60 frames por segundo. 60 fotos são tiradas por segundo. E aí, o seu olho não tem essa percepção. Sim. Ainda ligado ao fato de você estar com carga de adrenalina alta, tá entendendo? Tá sob estresse, numa situação que é questão de milésimos de segundo para você agir, para ver se você sai vivo, sai livre, sai ileso. Sim. Tá entendendo? Se não expõe a vida do inocente em risco, para depois ser analisado num ar-condicionado, frame a frame, fotografia. Não, mas nessa fotografia dos 60 frames... O policial puxou um pouquinho antes. Não, o policial atirou 2 milésimos de segundo antes. Espera aí, foi... Boa. Difícil. Não, difícil, é injusto, como disse o comandante, é injusto. Agora, assim, a câmera, ela pode ser útil pra gente. Sim. Ela pode ser útil. Muitas vezes o policial de área tá aqueles 2 policiais numa viatura. Vou dar um exemplo aí, que é muito comum, porque deixaram ficar assim. Antigamente, 2 policiais aqui no estado de São Paulo entravam em qualquer favela, em qualquer comunidade, em qualquer lugar. Hoje não entra mais. E não entra porque... esses governos que passaram fizeram isso. Eu sei porque eu trabalhei na área e eu sei como que é. Uhum. Então, não tinha lugar. Estava em Campinas, seja em São Paulo, seja litoral. No litoral hoje não entra nem... para entrar lá já tem que ser um pelotão ou um batalhão. Sim, é isso mesmo. Entendeu? O litoral nosso hoje a gente pode falar que é o que faz mais lembrar o Rio de Janeiro. Você fala assim, o que até lembra? Pela geografia, né? Então faz lembrar. Hoje não entra mais. Antigamente a viaturinha com 2 homens entrava em qualquer lugar. Então, olha o que foram fazendo com a gente. Né? A polícia ela foi recuando e o crime foi assumindo. Então a câmera numa viaturinha, que eu falo assim, ela pode ter uma boa utilidade. Às vezes o policial tá ali, sai aquela encrenca da pessoa não vou ser abordado, ele liga, ou seja, ele liga na hora que ele entende que é necessário. Ó, o cara ali não quer obedecer uma ordem legal minha. Tô ligando a câmera. Isso aí vai dar até suporte para a pessoa começar a obedecer. Olha, você está sendo filmado. Então... isso sim. Então, o policial vai lá numa abordagem, numa desinteligência, o cara vem para cima do policial, ele liga a câmera ali para mostrar que o cara já veio agressivo para cima dele. Aí sim. Agora você ter que ficar ligado isso aí 24 horas. Você não pode ter uma conversa na viatura, às vezes contar uma história, falar besteira. Às vezes durante as horas de patrulhamento, a gente fala sobre o serviço, tudo, mas às vezes fala também sobre a família. Conta sobre família, às vezes você quer uma coisa reservada. Então, assim, infelizmente, erraram feio nisso aí. Desculpe a minha ignorância sobre o assunto. Essa câmera ela fica ligada 24 horas, sei lá, junto com o policial? Todo turno de serviço. Todo turno? Ela não desliga? Todo turno de serviço. Se ele for ao banheiro, tá lá gravando. Tá gravando. Eu não sei como fica essa parte de banheiro, porque eu já tô fora. Mas ela fica ligada o tempo inteiro. Eu não sei se padronizaram alguma coisa. Na realidade, na norma, assim, eu vou falar pro senhor, na norma, o certo eu não poderia nem tirar. Agora... Mas aí existe um bom senso que o policial, principalmente nós que vamos acompanhar, um policial acompanha o outro, enfim, entrega a câmera e aí, nessa hora que entrega, que o policial consegue utilizar o banheiro sem ela.